Olá meus amigos, Helenir Vieira, estamos aqui para mais um rápido vídeo. Hoje se comemora o dia de São João, por várias pessoas, por vários cristãos, né? Então nós estamos no mês que se comemora o dia de São João, o dia de São Pedro, o dia de Santo Antônio. Bom, na Bíblia eu tenho conhecimento de São João, que é João Batista, primo de Jesus, e de Pedro, né, que era discípulo de Jesus. Santo Antônio não tem conhecimento nenhum, porque não fala a respeito dele na Bíblia. Mas então nós vamos falar rapidamente aqui, nós vamos falar mais de São João, porque quase ninguém sabe qual é o motivo, né, o porquê se comemora da forma que se comemora e por que essa data. Só que Pedro, a gente já sabe que Pedro, ele foi aquele que Jesus curou a sogra dele, que estava com muita febre, e ele seguia Jesus. Ele tinha um temperamento muito sanguíneo, ele não aguentava muito desaforo, não levava para casa. Aquele que tentou tirar a orelha daquele que foi prender Jesus, né? Ou então chegou a tirar, né? Alguns dizem que tirou e foi colado de novo. Já no outro evangelho diz que ele tentou e Jesus não permitiu. Mas enfim, ele era uma pessoa bem, vamos dizer assim, um gênio bem difícil, né? Tudo. Ele negou Jesus 3 vezes, mas no entanto, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele pregou e quase 5.000 almas aceitou o Evangelho de Cristo através da pregação dele. Enfim, então nós sabemos que, vamos passar rapidamente, né, por Pedro, que é isso aí, quase todo mundo já viu falar em Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo de Jesus, né? Aí nós temos o João Batista, que é o que é comemorado dia 24 de junho. Na verdade, eu também não tenho conhecimento na Bíblia de datas que ele morreu. Não, o que eu sei de João Batista é o que em outro vídeo eu já disse, que João Batista ele pregava no deserto. Ele era o precursor do ministério de Jesus. Então ele pregava no deserto para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, das suas iniquidades. Chamava de raça de víbora aqueles que vinham para ser batizados no Jordão, no Rio Jordão, sem se arrepender de seus pecados. E ele batizava as pessoas ali que se arrependiam no Rio Jordão. Ele vivia de comer gafanhoto e mel, né? Ele jejuava muito, ele era um santo homem de Deus, e ele era precursor, ele pregava a vinda do Messias, que na verdade ele dizia assim, que ele não seria digno nem de desatar as sandálias de Jesus, que é aquele que viria depois dele. E também ele dizia assim, que Jesus, quando Jesus foi batizar, procurou ele para se batizar no Rio Jordão, não é porque Jesus tinha pecado ou se arrependia de alguma coisa, tanto é que o João Batista diz assim, porque tu vens a mim para receber o batismo, se eu que tenho que ir a vós? Aí Jesus falou que ele tinha que deixar cumprir, né, todos os desígnios de Deus. E Jesus ele precisava de dar esse testemunho, esse ensino do batismo também, nas águas, né? E também que ali Deus glorificou Jesus ali, né? Na descida do Espírito Santo sobre Jesus naquele momento. Então assim, era necessário acontecer aquilo, por isso que Deus permitiu, e aí João Batista aceitou fazer o batismo de Jesus, porque Jesus explicou para ele, certo? Então João Batista disse que não era digno nem de desatar a sandália de Jesus, quanto mais de batizar Jesus, né? Mas enfim, é aquele João Batista. Então ele foi preso, esse João Batista ele foi preso porque ele falava a verdade. Ele foi preso porque ele pregava contra o pecado, contra as iniquidades das pessoas.
Inclusive, ele foi preso, Herodes mandou prendê-lo, porque ele falava do pecado de Herodes, que tinha tomado a mulher do irmão dele, de Filipe, que era irmão de Herodes. Ela se chamava Herodias. Então a Bíblia fala aqui, ó, no capítulo 6, né? No capítulo 6 de Marcos, no versículo 17 a seguir, você vê essa história. Por que a festa, né? A festa que foi feita, e que aqui na Bíblia não fala a data, mas teve uma festa que era do aniversário de Herodes. Então, nessa festa do aniversário de Herodes, João Batista já estava preso. E ele estava preso exatamente porque ele denunciava e dizia para o rei que estava errado ele tomar e conviver com a esposa do irmão dele, a Herodias. Então Herodias se sentiu irado, porque as pessoas realmente não gostam que fala de seus pecados, né? E hoje em dia muitas igrejas nem falam mais, né? Porque quer que os membros não se afastem, que eles, né, estejam ali, sempre ali do lado, glorificando a Deus e tal. Isso talvez acham que isso é a salvação, mas não. As pessoas têm que entender que eles precisam mudar, que eles precisam nascer de novo, ser uma nova criatura e parar de fazer as coisas erradas. E João Batista fazia isso. João Batista, ele denunciava mesmo. Ele falava, podia ser o rei. Tá errado. Você não pode ficar com a mulher do teu irmão. E aí ele mandou prender. Porque, na verdade, Herodias, a mulher que estava morando com Herodes, que era mulher de Filipe antigamente, ela ficou irada, ela queria que matasse João Batista. Só que Herodes reconhecia que João Batista era um homem de Deus, era um homem que procurava santificar a vida dele. Então o que ele fez, o Herodes? Ele só prendeu, ele não mandou matar. Mas Herodias não ficou satisfeita. E aí nessa festa de aniversário do rei Herodes, a enteada dele, que era filha só de Herodias, ela dançou, certo? Nessa festa, e agradou o rei Herodes e agradou a todo mundo, os amigos do rei. Ela fez uma apresentação de uma dança e ele se agradou. Aí ele chamou a mocinha e falou assim: olha aqui, pede o que quiseres, que eu te darei. E a palavra do rei não pode voltar atrás. Naquele tempo não, né? Aí ele falou: pede o que quiseres. Nossa, você dançou muito bem, eu dou o que você quiser, tem metade do meu reino. Aí ela correu lá na mamãe dela e perguntou na Herodias, né? Mãe, o que eu peço? O rei falou que eu posso pedir o que quiser. Aí a mãe dela na hora se lembrou de João Batista e disse: vai lá e pede para ele a cabeça de João Batista em um prato, em uma bandeja. E ela foi e pediu. E aí, o que aconteceu? Herodes não podia voltar atrás. Ele disse que faria o que ela quisesse, o que ela pedisse, ele daria. Mesmo assim, contrariado, sabendo que João Batista era homem que servia a Deus, temente a Deus, ele mandou decapitar João Batista. E aí, João Batista foi decapitado naquela noite. E a sua cabeça foi trazida numa bandeja para a menina, e a menina entregou para sua mãe, Herodias. Então, assim foi o final de João Batista. Assim foi o final do homem que foi santo diante de Deus, que foi servo do Deus Altíssimo, assim como nós temos que ser hoje. Porque a Bíblia diz ser de santo como eu também sou santo. Jesus disse que nós temos que nos santificar enquanto aqui na terra. Mas João Batista morreu. João Batista está morto. Um dia João Batista vai ressuscitar também para a vida eterna. Mas ele, por enquanto, está como muitos e muitos outros santos, né? Homens santos, Pedro, outros, eles estão mortos. A Maria, mãe de Jesus, né? Que foi uma mulher santa também em vida, porque nós temos que ser santo em vida. Porque quando nós ressuscitarmos, nós vamos ressuscitar como nós morremos. Se nós morremos na santidade, vamos ressuscitar para a vida eterna. Se nós morremos no pecado,
vamos ressuscitar para a vergonha eterna. É isso que a palavra de Deus fala. Então, muitos hoje, eu também, né, gostava de me divertir, né, com fogueira, com isso, com comidas e tal. Mas a Bíblia diz também que os pagãos é que faziam ofertas de comida, né, para os seus deuses, os deuses mortos, que não podiam fazer nada. E que quem participasse daquelas comidas oferecidas aos ídolos não teria parte no reino de Deus. Então, hoje a gente não sabe como que são feitas essas festas, mas são festas onde as pessoas se divertem, se alegram, né? Fazem N coisas, comem, bebem, ficam bêbados, dançam, fazem tudo isso para comemorar o quê? A morte de João Batista? Para comemorar um evento tão triste, tão cruel como foi a morte de João Batista? Será? A Bíblia não manda a gente fazer isso. Assim como a Bíblia também não manda fazer da ressurreição de Cristo. Só que Cristo ressuscitou, Ele está vivo. E a gente tem que adorá-lo, né? Na beleza da sua santidade. Então nós só podemos adorar a Deus. Nós só podemos reverenciar a Deus, né? E nós não podemos nos alegrar, né, com a maldade que fizeram com os homens santos de Deus, porque os discípulos, as pessoas que santificaram na presença de Deus, antes de morrer em vida, elas, a maioria foram mortas assim, crucificadas. Dizem que Pedro foi crucificado até de cabeça para baixo. Eu não sei, porque eu não conheço a história de Pedro, na Bíblia não fala. Mas eu sei que todos eles tiveram morte trágica, com exceção de João, que foi jogado na ilha de Patmos, já de idade, ficou lá, onde ele escreveu a revelação de Apocalipse, que Jesus apareceu e passou para ele escrever, certo? Então, eu agradeço a todos que me ouviram, né, que ficaram até o fim. Te peço que curta, compartilha, que é mais um pouquinho da palavra de Deus para a gente aprender. A Bíblia diz que errais por não conhecer as Escrituras. Mas quem conhece as Escrituras não vai errar, porque vai obedecer a palavra de Deus e vai dar honra a quem honra, mas vai adorar somente a Deus e louvar somente aquele que nos criou e aquele que nos libertou, aquele que nos salvou e que é o único intercessor por nós diante do Pai. Eu agradeço a todos. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês que ficaram aqui comigo até aqui. Que Deus abra o entendimento, que o Espírito Santo entre no coração de cada um, na mente de cada um, ensinando e fazendo reconhecer a palavra de Deus como verdade. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por todas essas pessoas que querem conhecer a palavra, a verdade que o Senhor deixou aqui, Senhor, na tua palavra. Aqui, Senhor, está a tua palavra que nós devemos crer e obedecer para estar na presença do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém.